sou Ana Lórios. Minha família e eu chegamos há 8 anos na Alemanha, viemos para viver, trabalhar, morar aqui. Sou técnico de enfermagem, formada pelo Senac de Bauru, São Paulo. Na Alemanha reconheci meu diploma como Gesundheits- und Krankenpflegerin. Também sou bacharel em administração pública, mas aqui eu trabalho na enfermagem, gosto muito do que faço. E eu vou dar algumas dicas dos primeiros passos na Alemanha. Primeiros passos na Alemanha. Cheguei na Alemanha, e aí, o que fazer? Quais são os primeiros documentos que eu devo fazer ao chegar na Alemanha? Começando pelo Anmeldo, passo a passo. Vamos lá. O Anmeldung é o nosso registro de residência na Alemanha. É o primeiro documento que toda pessoa que vai chegar para viver ou trabalhar na Alemanha precisa fazer. É um documento obrigatório para todos os residentes na Alemanha, independente aqui de permissão de residência. Por exemplo, se você ou seu cônjuge veio para requerer a permissão de residência aqui, vai precisar principalmente do Anmeldo e depois dos outros documentos a seguir. Ele é feito no Bürgeramt, que é a prefeitura da sua cidade, onde você vai residir. Pode ser feito com horário, né, com agendamento ou sem agendamento. Só que você tem que ir sabendo que pode demorar 1 hora, 2 ou 3. Quando que eu vou fazer esse documento? Assim que eu chegar. Se eu cheguei na Alemanha e vim para ficar, para residir aqui, para trabalhar aqui, eu preciso já providenciar o Anmeldo. Eu tenho 15 dias para fazer isso, e caso eu venha como turista e de repente eu mudei de ideia e quero morar aqui, não posso esperar os 90 dias, porque o turismo aqui são 90 dias. Então, se você veio para ficar, 15 dias já providencie seu Anmeldo. O que eu vou levar no dia de fazer esse requerimento, de fazer esse documento? A identificação pessoal de todas as minhas nacionalidades, passaporte, ou Personalausweis, ou ID europeu, se eu for português, italiano, espanhol, ou certidão de nascimento e casamento. Caso eu tenha 2 nacionalidades, por exemplo, eu levo o passaporte mais outro documento de identificação pessoal da minha outra nacionalidade. O que mais que eu vou precisar? Vou precisar do comprovante de residência, que pode ser o formulário da cidade ou um contrato de aluguel, uma carta de apresentação de onde eu vou ficar. Depois eu vou explicar mais detalhadamente sobre isso. E se for menor de idade, por exemplo, se um dos pais estiver vindo para a Alemanha sozinho, precisa, claro, de uma autorização do pai ou da mãe, que não está presente, né? Reconhecido em cartório. O que é muito importante? Antes de você vir para morar na Alemanha, tenha já um lugar para ficar. Pode ser a casa de um parente, pode ser a casa de um amigo, pode ser um apart-hotel, pode ser uma pensão, pode ser algo temporário alugado, desde que você tenha uma carta de apresentação desse lugar que você vai ficar, ou dessa pessoa, ou dessa sublocação. Não venha para a Alemanha sem ter um comprovante, uma carta de apresentação de um endereço, porque você vai precisar disso para fazer o Anmeldo. Não tem como você fazer o Anmeldo sem um comprovante de residência. Esse aqui, por exemplo, é um formulário da cidade de Leipzig. Esse formulário está disponível na internet, então se você veio para a cidade de Leipzig, ou você pode procurar da sua cidade, você pega esse formulário e leva para o seu a pessoa que está te alugando temporariamente, ou a pensão, ou seja quem for, né, para preencher aqui.
a data da sua chegada, o seu endereço e as pessoas que vão estar com você. E aqui no caso, né, se você não for o dono do apartamento, você vai assinalar a opção do MEI e o endereço da pessoa. A minha cidade, por exemplo, ela não tem um formulário próprio, então eu faço uma cartinha de próprio punho. Por exemplo, alguém da minha família chegou, minha irmã chegou do Brasil, vai ficar comigo até encontrar seu apartamento definitivo. Então, eu fiz aqui uma cartinha, um modelo, meu nome, meu endereço, né? A data, coloquei minha profissão, eu alemã, minha profissão, meu documento pessoal, meu endereço. Declaro que a tal pessoa com documento tal, tem cidadania italiana, ou seja lá qual for, e vai ficar comigo até ela encontrar o seu próprio apartamento, a sua própria moradia. Essa cartinha aqui eu já fiz várias vezes, é só um modelo, você pode fazer do seu jeito, caso a sua cidade não tenha aquele formulário próprio. Próximo passo, o Deutsche Renteversicherung. Ele é um seguro previdenciário alemão, é como se fosse a Previdência Social, como se fosse o INSS do Brasil. Ele pode vir, por exemplo, você precisa do número desse seguro social, ele pode estar escrito como Renteversicherungsnummer oder Sozialversicherungsnummer oder Sozialnummer oder Deutsche Renteversicherungsnummer. Mas por que eu vou precisar desse número? Eu vou precisar desse número para fazer plano de saúde, para poder trabalhar e para minha aposentadoria. Aonde eu vou conseguir esse número? Eu posso ir direto no Deutsche Renteversicherung, posso ir com o horário marcado, com agendamento ou sem agendamento. Ele fica pronto na hora, ou eles conferem os documentos pessoais e mandam por correio. Demora por correio, ele vai demorar, ou por e-mail, ele pode demorar de 15 a 30 dias. Quando que eu vou precisar desse número? O mais rápido possível. Se você vai trabalhar na Alemanha, o seu empregador vai te pedir esse número. Então, já providencia para agilizar os outros passos. Eu posso ir direto no plano de saúde? Eles não pedem esse número para mim? Sim, eles pedem. Só que você vai demorar, você vai ter um atraso aí de quase um mês e o seu tempo é precioso. Então, para agilizar todo o processo, vai lá, é rapidinho e já providencia esse número também. O que eu preciso levar? A identificação pessoal, seu passaporte ou seu ID, Personalausweis e o Anmeldung. Krankenversicherung. O que é isso? É o plano de saúde, é o seu seguro de saúde na Alemanha. Por que eu preciso de um Krankenversicherung? Ele é obrigatório na Alemanha, ele é Pflicht para todos os residentes. Existe aqui dois tipos: o seguro de saúde público, que é obrigatório para todos aqueles que trabalham ou têm alguma ajuda social, e o seguro de saúde privado, que é um private Krankenversicherung. Quem que pode ter um seguro de saúde privado? O seguro de saúde privado ele é voluntário para aqueles que trabalham e têm o salário anual superior a 66.600 euros anuais ou 5.550 euros mensais, dados de 2023. Então, quer dizer, se você ganha abaixo disso, você precisa ter um seguro de saúde público, é obrigatório.
Estudantes estrangeiros que não possuem remuneração na Alemanha, que não vão trabalhar na Alemanha, também podem ter um seguro de saúde privado. Geralmente o estudante já vem com seguro de saúde privado, a não ser que ele comece aqui a exercer alguma atividade remunerada, porque geralmente o estudante pode trabalhar 20 horas semanais. Então, se ele decide trabalhar 20 horas semanais, ou algumas horas, ou um mini job, então ele vai ter direito a se inscrever também no seguro de saúde público. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho da lei do Bundesgesundheitsministerium sobre a mudança do seguro de saúde público para o privado. Quer dizer, os membros voluntários do seguro de saúde público podem mudar para o privado a qualquer momento. Quer dizer, aqueles que ganham acima daquele tanto que eu acabei de falar, que o seu salário aumentou, estou ganhando muito bem. Então, eu posso mudar para o seguro de saúde privado. Mas atenção! Qualquer alteração do seguro de saúde privado para o público, de volta, está excluída. Embora seja possível mudar para um seguro de saúde privado a qualquer momento, não é possível regressar ao seguro de saúde público numa data posterior. E isso é relevante na velhice. Então, muita atenção nisso aqui, porque, por exemplo, se você passou a ganhar muito bem, você pode ir para o seguro de saúde privado. Pode ser que esse seguro fique mais barato momentaneamente para você. Mas na sua velhice, na sua aposentadoria, seu salário vai diminuir e você não vai poder voltar para o seguro de saúde público. Então, muita atenção caso você queira mudar para o seguro de saúde privado. Pense muito bem. Onde existem várias empresas seguradoras de saúde, como AUK, TK, IKK. Então, pesquise, analise antes de fazer sua escolha. Quando que eu preciso fazer esse Krankenversicherung? O mais rápido possível. É a sua saúde que está em jogo. Você precisa estar assegurado de alguma maneira, né? Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Agora eu queria fazer um lembrete aqui. Independente da data que você fizer o seguro de saúde, você vai pagar retroativo a data que você entrou na Alemanha, caso você não venha de outro país europeu. Por exemplo, você vem de Portugal ou Itália, você está assegurado lá, você trabalhava lá. Então, tudo bem. Mas se você vem, por exemplo, do Brasil, você vai pagar a partir da data que você entrou na Alemanha. Então, não fique enrolando, eu vou esperar uns 2, 3 meses para não pagar nesse começo. Não adianta, eles vão te cobrar retroativo. Por quê? Porque seguro de viagem é para turista, não conta como seguro de saúde para residente. Então, se você fez um seguro de viagem para chegar na Alemanha, de 1, 2 ou 3 meses, só para o começo, é um seguro de viagem. Você fez para turista. Então, você entrou aqui, fez o anmeld, você é residente. Então, você precisa de um seguro de saúde para residente. Quais os documentos que eu vou levar para fazer esse Krankenversicherung? A identificação pessoal, que é o passaporte ou Personalausweis, como já falei. O anmeldung, que agora você já tem. O seu contrato de trabalho ou um comprovante de ajuda social, caso você chegue, seja alemão, por exemplo, e vai ter alguma ajuda social, né? A conta no banco e a foto. Agora, você me pergunta, mas então por que eu não abri a conta no banco antes? Eu vou te explicar já já por quê. Porque você não foi um passo anterior à conta no banco. E
Quanto ao contrato de trabalho, por exemplo, você precisa desses 4 documentos para poder começar a trabalhar. Então, você já fez uma entrevista, já tem uma intenção de trabalho, uma intenção de contrato, você pode ir no Krankenversicherung, falar, ó, já fiz a entrevista, eu vou começar a trabalhar na empresa tal, nós vamos assinar o contrato tal dia, só que eu preciso desses documentos para o meu empregador. Não tem problema nenhum, eles vão apenas te falar. Então, você traga o seu contrato de trabalho depois e o Krankenversicherung vai começar a valer a partir do seu primeiro dia de trabalho. O mesmo caso vai acontecer para Job Center, para Social Hilfe, caso você esteja desempregado, você vai levar a Hauptantrag, que eu não vou falar sobre esse tema aqui, vou deixar para uma próxima vez, mas também você vai levar a Hauptantrag, que é a folha que você está no Job Center, também vai entregar lá para a Krankenkasse. E a foto, né, que eu também precisa levar. No caso, se você tiver dependentes, cônjuge ou filhos, você já vai aproveitar que você está na empresa seguradora de saúde e fazer também o Familienversicherung, para incluir a sua família como seus dependentes. O que você vai precisar para isso? Levar a identificação pessoal do seu cônjuge e dos seus filhos, independente aqui se eles já têm permissão de residência ou não. Por quê? Porque você precisa primeiro ter um plano de saúde para eles, para depois eles pedirem a permissão de residência. Então, não esqueça do Familienversicherung. Identificação pessoal, o Anmeldung deles e a foto de cada um. E aqui fazendo um lembrete, né? Se o seu cônjuge ainda não tem a permissão de residência, mesmo que ele tenha uma proposta de emprego, ele também será seu dependente. Você vai colocá-lo como Familienversicherung até que ele consiga a permissão de residência, junto com a permissão de trabalho. Aí ele vai precisar desse Familienversicherung para o departamento de imigração. Aí ele vai iniciar o trabalho e ambos terão o seu Krankenversicherung separado. O próprio empregador dele vai comunicar a Krankenkasse, a empresa de seguro de saúde, e eles vão separar. Cada um vai pagar proporcional ao seu salário. Mas, se um dos dois ficar desempregado, se torna dependente do outro que está trabalhando. Isso aí você tem que comunicar a Krankenkasse. Fiquei desempregado, vou lá e comunico a Krankenkasse e fico dependente, entro novamente no Familienversicherung do cônjuge. Os filhos, eles vão ser dependentes de um dos dois, caso os dois estejam trabalhando. Steuernummer. O que é o Steuer? Steuer é um imposto. O Steuernummer é o seu número de imposto, é tipo um CPF no Brasil. Por que eu preciso desse número? Porque ele é obrigatório para todos os residentes na Alemanha para pagar os impostos sobre os seus rendimentos. Quem vai emitir esse número é o Finanzamt, que é como se fosse uma receita federal alemã. Esse número, ele vai chegar no seu endereço, no endereço que você fez o anmeldo, dentro de 15 dias. Então, você não precisa fazer nada, você só precisa esperar essa cartinha chegar. A conta no banco é a conta numa instituição financeira, onde você vai receber os seus rendimentos e pagar suas contas.
Ela é necessária para todos os residentes na Alemanha que trabalham ou que recebem auxílio social ou que recebem Kindergeld. Você vai escolher o banco da sua preferência, aonde você quer abrir a sua conta, seja Sparkasse, Deutsche Bank ou um banco online. Você pesquisa na internet e vê o que atende às suas necessidades. Quando que eu vou abrir essa conta? O mais rápido possível, assim que o Stoia Numa chegar. Hoje, os bancos não estão mais abrindo conta sem o número de Stoia. Então, como depois do Anmeldo demoram 15 dias para chegar esse Stoia Numa, então espere ele chegar ou já deixe agendado um horário em um banco para você poder abrir essa conta. Foi por isso que a gente não foi abrir a conta antes de fazer o plano de saúde. Então, abriu a conta, mande o número da conta para o plano de saúde por e-mail ou diretamente lá. Quais os documentos levar para abrir a conta no banco? A identificação pessoal, o Anmeldo e o Stoia Numa. Agora uma dica. Fez o seu Anmeldo, tem o seu documento de identificação pessoal em mãos? Compre um chip de celular pré-pago. Você vai precisar de um número para se locomover, de um número para contato, seja no plano de saúde, seja no banco para colocar o seu aplicativo no celular. Então, passe em uma loja ou em um mercado e compre um celular pré-pago. Se depois você quiser fazer um contrato, aí você faz mais para frente com calma. Outra dica: se você é cidadão alemão, chegou apenas com o passaporte ou só com a certidão de nacionalidade alemã, por exemplo, você é descendente de alemão, acabou de fazer a sua nacionalidade. Então, chegou. Lá no Bürgeramt, quando você faz o seu Anmeldung, com o Anmeldung em mãos, você já faz o seu Personalausweis, que seria o seu RG alemão. Esse RG alemão, esse Personalausweis, ele chega em 15 dias. Para isso, você vai precisar de uma foto, um Passbild, que você pode tirar em várias máquinas pela cidade, ou você pode tirar pelo seu computador, pelo seu celular e ir em uma máquina e fazer só a impressão. E você precisa também de... Hoje seria mais ou menos para menor de 24 anos, 22,80 euros e para maior 37 euros, para maior de 24 anos. Então já faça o seu Personalausweis no mesmo dia do Anmeldo para agilizar os próximos passos. E outra dica, se você é cidadão alemão, chegou apenas com passaporte ou certidão de nacionalidade, está desempregado, agilize os próximos passos. Solicite nesse mesmo dia seu Personalausweis provisório. Por quê? Porque você vai ganhar com isso 15 dias. Então, você com o Personalausweis provisório, você já pode ir na agência de trabalho, se candidatar para empregos, e no Job Center, caso você precise de ajuda financeira. Você vai precisar de mais 10 euros para isso, mas você vai ganhar 15 dias. E seu tempo é muito precioso. Se você ainda não fala alemão e veio para residir e viver na Alemanha, para ficar na Alemanha, é importante que você fale a língua alemã. Então, se inscreva num curso de alemão, um Integrationskurs. Há muitas opções no site do Banff. 50% de desconto para quem faz o pedido antes de começar o curso. Ele pode ter 50% de desconto, 50% de reembolso, né, no final do curso, ou também o curso gratuito para quem está numa situação de estar no seguro-desemprego ou mesmo tem uma
remuneração pequena para o tamanho da sua família, né? Então se informe, entre no site do Banff, lá tem todas as explicações em português também, e se integre na língua alemã, faça imersão nessa língua para que você tenha mais oportunidades, para que você possa se integrar melhor, né? E também para que mais uma língua no seu currículo vitae. Se você veio com a sua família, outra dica importante para quem tem filhos pequenos, né, menores de 18 anos ou até 24, 25 anos e que ainda estão estudando, faça o requerimento do Kindergeld, que é o dinheiro da criança, né, é um valor que o governo destina às crianças menores ou que estão estudando. Então faça esse requerimento. Ele pode ser feito online ou você pode entrar no site do Família em Casa, imprimir os formulários, né, e enviar, ou também pode levá-los pessoalmente no Família em Casa. Atenção que há um formulário para os pais e um formulário para cada criança. Outra dica importante é verificar as opções de transporte, onde você mora, onde você vai trabalhar, a distância, onde você vai estudar. Então, ou compre uma bicicleta, nós fizemos tudo no começo com bicicleta, há muitas ciclovias pela cidade, é bem tranquilo de andar de bicicleta aqui, ou faça um Fahrticket, um Fahrkarte, que é o cartão de transporte que atende às suas necessidades, né? A cartões de transportes mensais, semanais, 24 horas. Você pode comprá-lo na máquina ou também pode fazer um pedido para ser descontado na sua conta bancária. Claro que você vai ter desconto por isso, vai ficar mais barato se você fizer para o ano inteiro. Agora tem o Deutschland Ticket, que no valor de 50 euros você pode andar toda a Alemanha nos trens regionais, né? Só não pode utilizar o ICE e o IC, que são os trens rápidos, mas assim, vale bem, compensa ter o Deutschland Ticket no momento. Não sabemos por quanto tempo ele ficará, né? Mas esse ano e o próximo ano, pelo menos, teremos o Deutschland Ticket. Há os cartões de transporte também para as crianças, né? Com um valor bem menor, né? Tanto para a cidade como para o estado. Então, pesquise lá no site da sua cidade e verifique as melhores opções que se encaixam melhor para você e para sua família. Bom, agora que você já tem todos os documentos importantes para fazer o seu contrato de trabalho, para começar a trabalhar, você já fechou seu contrato de trabalho, já tem sua renda financeira, já tem seu contrato, seu lerite, então pode procurar uma moradia definitiva, pode começar a procurar apartamento ou casa na Alemanha e depois mobiliar, né? Que a maioria dos apartamentos aqui não tem mobília. Outra coisa importante também é o Ummeldung, que é a atualização do endereço da sua moradia. E também comunicar banco, plano de saúde, seu trabalho, escola. Outra dica também é o rádio. O rádio é uma taxa obrigatória na Alemanha. Cada casa, cada apartamento tem uma pessoa que precisa pagar essa taxa, apenas um. Então, pegou o seu contrato de aluguel, entra no site, nesse site que eu deixei aí, e faça o anmeldo da sua moradia. E outra coisa importante também é a energia elétrica. A energia elétrica na Alemanha ela não está incluída no aluguel, assim como no Brasil. Então, quando você fechar o seu contrato de aluguel, você pegar as suas chaves, pergunte para a imobiliária se eles comunicam à empresa de energia elétrica ou se você precisa comunicar por escrito ou pessoalmente.
Não esqueça disso também, muito importante. Só uma curiosidade, quando você muda de endereço dentro da Alemanha, você muda de uma cidade para outra ou de um bairro para outro, você tem que fazer o Ummeldung. E quando você sai da Alemanha, você muda de país, você faz um Abmeldung, que é a saída definitiva do país.